Plano de saúde. Sabe, para muita família brasileira, essa é uma das contas mais pesadas e uma das decisões mais difíceis de tomar. Será que é um investimento inteligente? Ou é um erro, uma armadilha que só come o nosso orçamento? Para responder isso, a gente vai mergulhar nos números e conhecer uma história bem real. Então vamos fazer um exercício aqui. Por um instante, vamos esquecer a parte da saúde e pensar só com a cabeça de investidor, só no dinheiro. Vale a pena ter um plano? É uma jogada financeira inteligente? Ou será que é melhor guardar essa grana todo mês e, bom, se algo acontecer, a gente paga do bolso? Que aposta é essa que a gente está fazendo? E para a gente começar a entender essa conta, o ponto de partida para a maioria das pessoas é o SUS, né? Que, olha, na teoria, é um sistema de saúde público incrível, um dos maiores do mundo. Só que na prática, a gente sabe que a experiência pode ser bem frustrante. E é essa frustração que acaba empurrando todo mundo para buscar outras saídas. E essa frustração não é só um número. Ela tem rosto, tem história. Pensa na situação de um pai que leva o filho no posto. O médico receita o remédio certinho, mas aí no balcão vem a notícia. Olha, esse aqui a gente não tem. A opção? Ou ele tira dinheiro do próprio bolso para comprar na farmácia, ou aceita levar um outro remédio, um que é menos eficaz. É exatamente esse tipo de aperto que faz a gente pensar. Precisa de um plano B. E qual seria o plano B óbvio? Se precisar, eu pago um hospital particular. Parece simples, né? A gente pensa que controla a situação, mas é aí que mora um perigo gigantesco. Porque uma única emergência, uma coisa que ninguém espera, pode gerar uma conta. Olha, uma conta com um custo que pode simplesmente destruir a vida financeira de uma família. É assustador o tamanho do estrago. E para a gente entender de verdade o tamanho desse risco, não adianta só falar de números frios. Nada é mais forte do que uma história real. É quando a gente vê o impacto na vida de uma família de verdade que a ficha cai. Essa história é sobre uma mãe. Ela não tinha plano de saúde e decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Conseguiu juntar o dinheiro com vaquinha, ajuda de todo mundo. Só que, depois da cirurgia, um erro médico acabou causando uma infecção generalizada, uma coisa muito grave. O SUS, infelizmente, não tinha a estrutura que ela precisava naquele momento crítico. E aí o que a família fez? Se uniu, raspou o tacho, juntou todas as economias de uma vida para conseguir pagar uma internação particular para ela. E quanto custava essa internação? Presta atenção no número, R$ 400 por dia. E, gente, isso foi lá em 2012. Trazendo para hoje, com a inflação, esse valor seria absurdamente maior. E detalhe, isso era só a diária do hospital, tá? Fora remédio, fora exame, fora qualquer outro procedimento. Agora vamos fazer a conta juntos. Uma família de classe média, como é que se sustenta um custo desses? 400 por dia. Em um mês já são R$ 12.000. Isso só de diária. É o tipo de conta que, em questão de semanas, pode levar embora o patrimônio que uma pessoa demorou a vida inteira para construir. É devastador. Ok, acho que o risco de não ter um plano ficou bem claro, né? Mas e o custo para ter um? Bom, agora a gente respira fundo, deixa a emoção da história de lado um pouquinho e vamos olhar para os números, de forma bem fria. Quanto custa, na ponta do lápis, ter um plano de saúde no Brasil hoje? Olha só essa tabela. Ela mostra a média de preço de um plano padrão por idade. E o que chama atenção logo de cara é o salto que o preço dá conforme a idade avança. Para um jovem ali na faixa dos 19 aos 23, a gente está falando de uns R$ 430. Agora, olha o que acontece para quem tem mais de 59. O valor explode para mais de R$ 2.100 por mês. É, sem dúvida, um peso gigantesco no orçamento de qualquer um. Aí surge uma dúvida que é até meio óbvia, né? Peraí, se uma internação pode custar uma fortuna, se um procedimento é caríssimo, como é que as empresas de plano de saúde não quebram? Como é que essa conta fecha para elas? Qual é a mágica por trás desse negócio? E a resposta pode até surpreender. A verdade é que a margem de lucro que elas têm por cliente é mínima. Na verdade, muitas operadoras grandes até operam no vermelho, com prejuízo. O segredo do negócio delas não é ganhar muito dinheiro de cada pessoa, é ganhar um pouquinho de dinheiro de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. É um jogo de volume, de escala gigantesca. Beleza, então a gente viu o risco absurdo de ficar sem plano e viu também o custo salgado de ter um. Chegou a hora de botar tudo isso na balança e responder a pergunta que não quer calar. E aí, vale ou não vale a pena? Depois de rodar todos os números, de analisar os riscos, o veredito é um só. E é bem direto. Sim, 100% vale a pena. Não tem talvez. O risco de uma única doença, um único acidente destruir tudo que uma família construiu é simplesmente
Alto demais. Não dá para correr esse risco. E aqui está o pulo do gato, a mudança de chave que a gente precisa ter na cabeça. Plano de saúde não é investimento para dar lucro. Ninguém contrata um plano esperando ganhar dinheiro com ele. Ele é um seguro. Pensa nele como um escudo. A função dele não é render, é proteger. Proteger o patrimônio, a estabilidade, a casa, o carro, tudo. Certo, então a gente já entendeu que ter um plano é essencial para proteger as finanças. Mas aí vem a próxima pergunta. Tá, mas qual plano? Como eu sei que a parcela cabe no meu bolso sem me sufocar? Para isso, existe uma regrinha de ouro bem prática. E a regra é essa aqui, bem visual. Pensa no orçamento total da casa. Para a coisa ser saudável, o custo de todos os planos de saúde da família não deveria passar de 15% de tudo que entra de dinheiro no mês. Se passar muito disso, a conta começa a apertar e a comprometer outras coisas importantes, como a poupança ou até as despesas do dia a dia. E para aplicar é super simples. Primeiro, soma a renda mensal de todo mundo da casa. Depois, soma o custo de todos os planos. Se o valor do plano for menor que 15% da renda total, ótimo, é uma decisão financeiramente segura. Agora, o cenário ideal mesmo, aquele para ficar bem tranquilo, é quando esse custo fica abaixo dos 10%. Aí sobra uma folga boa para investir, para poupar, para viver com mais tranquilidade. Então, vamos amarrar tudo que a gente conversou. Primeiro ponto e o mais importante: plano de saúde é um escudo financeiro, não é para dar lucro. Segundo, ele faz todo sentido se o custo total ficar ali na faixa de 10 a 15% do que a família ganha. E tem o terceiro ponto que é um bônus. Os gastos com saúde podem ser abatidos na declaração completa do imposto de renda. Isso significa que, na prática, uma parte dessa grana volta para o bolso. Mas no final das contas, essa decisão vai muito além da matemática, né? Sim, o plano protege o seu dinheiro, seu patrimônio, mas o que ele compra de verdade é uma coisa que não dá para calcular: tranquilidade. É a paz de espírito de saber que se o pior acontecer, a única preocupação vai ser a saúde, mas você ficar bem, e não como pagar uma conta que pode destruir uma vida. E aí a pergunta final que fica para a gente pensar é: qual é o preço da nossa tranquilidade?